em Cristo Jesus. O Instituto Bíblico IDEM, na base daqui de Moçambique, juntamente com sua diretoria, estamos lançando mais um curso, que é este Manual Prático do Diácono. Manual Prático do Diácono. A você, pastor, líder, que me ouve, a você, jovem irmão, que me ouve, que queira aprender sobre o diaconato, fique conosco e pode nos chamar no privado, que nós vamos dar mais informações. Podemos oferecer a você material para esse estudo e capacitar você e a todos o quanto querem aprender sobre o diaconato. Então, este é o nosso manual prático do diácono. Então, como nem todos que nos acompanham pertencem à nossa igreja, pertencem ao nosso ministério, eu vou poder aqui ler convosco a nossa confissão da fé. Então, quero que estejam praticamente atentos para que possam ouvir e acompanhar, para assimilar a nossa confissão da fé, sabendo de que nem todos são da mesma igreja. A nossa confissão da fé. Vou iniciar. Confissão de fé. Credo nas igrejas de assembleias ou igrejas evangélicas. É um só Deus, eternamente subsistente em três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Temos como base bíblica Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, Mateus capítulo 28, versículo 19, Marcos capítulo 12, versículo 29. 2. Na inspiração verbal da Bíblia Sagrada, única regra infalível de fé normativa para a vida e o caráter cristão. Temos como referência bíblica 2 Timóteo capítulo 3, versículo 14 a 17. 3. Na concepção original de Jesus, em sua morte vicária e expiatória, em sua ressurreição corporal dentre os mortos e sua ascensão vitoriosa aos céus. Temos como referência bíblica Isaías capítulo 7, versículo 14, Romanos capítulo 8, versículo 34 e Atos capítulo 1, versículo 9. 4. Na pecaminosidade do homem que o destituiu da glória de Deus e que somente o arrependimento e a fé na obra expiatória e redentora de Jesus Cristo é que pode restaurá-lo a Deus. Temos como referência bíblica Romanos capítulo 3, versículo 23 e Atos capítulo 3, versículo 19. 5. Na necessidade absoluta do novo nascimento pela fé em Cristo e pelo poder atuante do Espírito Santo e da palavra de Deus para tornar o homem digno do reino dos céus. Temos como referência bíblica Jó capítulo 3, versículo 3 a 8. 6. No perdão dos pecados, na salvação presente e perfeita e na eterna justificação da alma, recebidos gratuitamente de Deus, pela fé no sacrifício efetuado por Jesus Cristo em nosso favor. Temos como referência bíblica Atos capítulo 10, versículo 43, Romanos capítulo 10, versículo 13, Romanos também capítulo 3, versículo 24 a 26, e Hebreus capítulo 7, versículo 25, também Hebreus capítulo 5, versículo 9. 7. No batismo bíblico efetuado por imersão do corpo inteiro, uma só vez em águas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, conforme determinou o Senhor Jesus Cristo. Temos como referência bíblica Mateus capítulo 28, versículo 19, Romanos capítulo 6, versículo 1 a 6 e Colossenses capítulo 2, versículo 12. 8. Na necessidade e na possibilidade que temos de viver vida santa mediante a obra expiatória e redentora de Jesus no Calvário, através do poder regenerador, inspirador e santificador do Espírito Santo,
que nos capacita a viver como fiéis testemunhas do poder de Cristo. Temos como referência bíblica Hebreus, capítulo 9, versículo 14, e 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 15. 9. Batismo bíblico do Espírito Santo, que nos é dado por Deus mediante a imersão de Cristo com evidência inicial de falar em outras línguas, conforme a sua vontade. Temos como referência bíblica Atos capítulo 1, versículo 5, e também Atos capítulo 2, versículo 4, ainda em Atos capítulo 2, versículo 44 e 46, e também Atos capítulo 19, versículo 1 a 7. 10. Na atualidade dos dons espirituais distribuídos pelo Espírito Santo à Igreja para a sua edificação, conforme a sua soberana vontade. Temos 1 de Coríntios, capítulo 12, versículo 1 a 12. Essa é a nossa base bíblica para esta profissão de fé. 11. Na segunda vinda preminial de Cristo, em duas fases distintas. Primeira, invisível ao mundo, para arrebatar a sua igreja fiel da terra, antes da grande tribulação. Segunda, visível e corporal, com sua igreja glorificada para reinar sobre o mundo durante 1000 anos. Temos como referência bíblica 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, ainda em Tessalonicenses, capítulo 17. E temos também 1 de Coríntios, capítulo 15, versículos 51 a 54. Temos em Apocalipse também como base bíblica Apocalipse 20, capítulo 4, ou seja, capítulo 20, versículo 4, e Zacarias, capítulo 14, versículo 5, e Judas, capítulo 14. Essa é a nossa referência bíblica para esta confissão da fé. 12. Que todos os cristãos comparecerão ante o tribunal de Cristo para receber recompensa dos seus feitos em favor da causa de Cristo na terra. 2 de Coríntios, capítulo 5, versículo 10, é a nossa referência bíblica. 13. No juízo vindouro, que recompensará os fiéis e condenará os infiéis. Apocalipse 20, versículo 11 a 15, é a nossa referência bíblica. 14. E na vida eterna de gozo e fidelidade para os fiéis, e de tristeza e tormento para os infiéis. Temos como referência bíblica Mateus, capítulo 25, 46 do seu versículo. Essa é a nossa confissão da fé. Vou aqui poder ler a vocês a palavra de abertura para este nosso curso, esse nosso ensino do diácono. Não há na terra, em nenhum outro lugar desse planeta, uma instituição mais forte e poderosa que a Igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, cada vez mais devemos orar, jejuar e estudar, crescendo na graça e no conhecimento, para junto cumprirmos o chamado do Mestre. Olhando para os heróis da fé, vemos que são homens e mulheres como quaisquer outros. Tiveram dificuldades, necessidades, sonhos, fraquezas, etc. Porém, se tornaram especiais quando um dia ouviram a voz daquele que é o Senhor da vida. Essa voz lhes chegou aos ouvidos, constrangendo-lhes o coração. Não sabemos se eles ouviram a voz do meio da sarça, como Moisés, se dentro do ventre de um grande peixe, como Jonas, se no meio da noite, como Samuel, ou em meio a raios fulgurantes pelos damascos da vida. Todavia, sabemos com certeza que ao ouvirem esta voz, seus corações perturbaram-se, pois viram a necessidade
de responder com urgência desde o dia que aceitaram este chamado. Suas vidas e seus planos começaram a mudar. Quem sabe, um dia esses homens sonharam serem médicos para aliviar a dor do corpo, mas foram chamados para levar a cura espiritual, curando a pior de todas as doenças, o pecado. Quem sabe, desejaram ser arquitetos, engenheiros para construir alicerces. Porém, a maravilhosa voz os convocou para construir alicerces firmados sobre a pedra fundamental, Jesus Cristo. Quem sabe, até desejaram ser professores para alfabetizar vidas, mas ouvindo o chamado, instruíram pessoas na maior de todas as literaturas, a palavra de Deus. Esses homens e mulheres, iguais a tantos outros, tornaram-se especiais ao aceitarem de bom grado o chamado do Mestre e responderem: eis-nos aqui, fazemos obreiros aprovados para o teu reino. Estes que servirão de exemplo e mostrarão a todos quantos quiserem que Deus não chame o capacitado, mas capacita aquele que ele chama e que prontamente respondem um sim. Estes que não se encurvam diante das dificuldades e não sentem medo de pagar o preço para crescer, tanto na graça como no conhecimento. Estes que se dispõem a aprender na maior de todas as escolas, o centro da vontade de Deus. Como eles, todos quantos quiserem se colocar nas mãos do oleiro e se prontificam a pagar o preço no ministério de Cristo, porém, ouvir um dia a santa voz do Mestre chamando, que o Senhor possa abençoar e dar entendimento a todos aqueles que derem início a este curso e que possam fazer a obra com amor, transpondo barreiras e dificuldades, mesmo em meio a lágrimas, sabendo que todo esforço em Cristo vale a pena e que o trabalho não é em vão no Senhor. Se reconhecermos nossa pequenez diante da grandeza de Deus, Ele nos instruirá em tudo e nos dará entendimento para aprendermos o que é reto e o que é digno de ser feito na sua. Que Deus, pela sua infinita misericórdia, vos dê força e graça para começarem e seguirem até o fim neste aprendizado. Pois no final verão que se basear nas Sagradas Escrituras e se fortalecer nos preceitos de Deus é o melhor caminho para a verdadeira sabedoria. Missionária Isabel Kalina, lá nos Santos. Esta é a nossa mensagem de abertura para todos vocês que nos ouvem. Nos acompanhem e estejam conosco em nome de Jesus. Coordenação Geral, Pastor Genildo Santos. Instituto Bíblico ID, fazendo discípulos em todas as nações.